Fala galera, professor Saulo Formiga aqui do seu Pré-Uni Gonçalves Dias, e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre clima. Na verdade, responder questões do Enem sobre clima e suas variantes. Agora, se você não assistiu às aulas sobre esse tema, dá uma pausa, volta lá para eles e depois vem aqui que eu te espero, tá ok? Vamos comigo? Fala galera, professor Saulo Formiga aqui e agora nós vamos falar sobre as questões de clima. Como prometido, nós trouxemos aqui algumas questões sobre a dinâmica geral e também sobre a dinâmica brasileira. Nós vamos fazer essa associação aqui, porque o Enem acaba trazendo muitas questões que envolvem essa relação, ok? Então, para começar toda essa dinâmica, vamos aqui para a nossa TV e olha esse mapa. Esse mapa já caiu na prova, inclusive nos últimos anos. Ele traz a dinâmica das massas de ar. Gente, não dá para falar de clima, não dá para caracterizar clima brasileiro sem falar da dinâmica das massas de ar. Eu aposto que você ouviu falar, sobretudo agora em 2020, sobre a massa polar atlântica. Aquela massa que trouxe para a região sul e até uma ponta do sudeste uma grande onda de baixas temperaturas, inclusive fazendo nevar na Serra Gaúcha. Pois é, a massa polar atlântica está bem aqui, ó, no finalzinho do Brasil, vindo lá da região polar, mais precisamente da região da Patagônia. Quando ela adentra o território brasileiro, ela se divide em 3 frentes. Ela atinge o sul do Brasil, chegando até o sudeste, com muita força. As temperaturas caem, você tem chuvas torrenciais, você tem neve em algumas cidades, sobretudo de altas altitudes, e você tem, evidentemente, a formação de algumas zonas de instabilidade, como, por exemplo, o tal do ciclone bomba. Você ouviu falar sobre isso? Ciclone bomba. Bem, o ciclone bomba não é comum, graças a Deus. Mas ciclones extratropicais, sim. Tá? É muito recorrente, sobretudo na época do inverno. Lembre-se que no inverno a temperatura cai e cai exatamente por conta dessa ação, a massa polar atlântica. A segunda frente vai para o litoral, ó, chegando até o nordeste, precisamente ali até a Bahia. Só que quando ele vai infiltrando-se no litoral nordestino, ela se choca com a massa tropical atlântica. Aí tu imagina, eu tenho uma massa tropical, portanto quente, e atlântica, então úmida, ela vem do oceano. A massa quente úmida está trazendo umidade em direção ao Brasil. E eu tenho uma frente fria que está estacionada com muita força no litoral. Frente fria com frente quente gera o quê? As famosas chuvas frontais. Anota isso, hein? Chuvas frontais. São chuvas extremamente tempestuosas, fortes e que provocam grandes alterações na dinâmica do dia a dia, como alagamentos, enxurradas, né? E outros. Essa região, portanto, sofre com muitas chuvas durante o inverno. E a outra frente, ela vai para a Amazônia, ó, onde lá na Amazônia ela causa um fenômeno chamado de friagem, que significa o quê? A queda brusca da temperatura. É o único momento em que na Amazônia você pode ter baixas temperaturas, ok? Então isso no que toca a massa polar, que é a única massa fria a atuar no Brasil. O restante é tudo massa quente, tá? A massa equatorial continental nasce na Amazônia e vai se expandir por todo o Brasil. Inclusive, quando eu falo da massa equatorial continental, eu falo diretamente do Maranhão, porque ela vai se expandir pela Amazônia até chegar aos limites do Maranhão, ao oeste maranhense. Mas também consegue chegar até o sudeste brasileiro. Você já ouviu falar do fenômeno dos rios voadores? Muito bem. Então, é a ação da massa equatorial continental. Pega-se a umidade da Amazônia e se distribui por toda a região centro-oeste e sudeste. Diga-se de passagem, o Cerrado brasileiro recebe chuvas exatamente desse fenômeno, exatamente dessa influência da massa equatorial continental. A massa equatorial atlântica também está no Equador, portanto é quente, e vem do Oceano Atlântico. Vai influenciar do Amapá até o Rio Grande do Norte, mas com muito mais força no litoral norte brasileiro até aproximadamente a costa maranhense. Inclusive, é a massa de ar que mais influencia São Luís, a capital do Maranhão. Agora o detalhe, gente. A massa polar atua no inverno.
A massa equatorial atua no verão. Essas duas massas equatoriais atuantes no verão são muito quentes, estão no Equador, e são muito úmidas, porque nascem no Equador, mas nascem também no oceano e na floresta amazônica. Então, as condições que elas vão criar no ambiente são completamente opostas. No verão, o sul do Brasil normalmente é quente e seco. E é quente e seco por conta dessa massa bem aqui, ó, a tropical continental. A tropical continental vem da planície do Chaco, entra aqui pelo Mercosul, né? E entra abarcando o sul do Brasil e o sudeste. Quando ela entra, ela sendo quente e seca, ela faz com que os verões tenham altas temperaturas, mas não tenham chuvas. Então, no centro-sul, o verão é quente e seco, enquanto que no norte e parte do nordeste, o verão é quente, porém chuvoso. Aqui no Maranhão é muito comum a gente ouvir, e eu me tremo todo quando eu escuto isso, mas é lutar contra uma cultura, a gente está fazendo isso aos poucos. Mas muita gente chama o período chuvoso no Maranhão de inverno, que é um equívoco extremo. Aqui no Maranhão chove no verão, que normalmente dura aí todo o primeiro semestre. Em São Luís, capital, nós temos as chuvas de janeiro até julho, só para você ter uma ideia. São 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem. É a característica mais absoluta do clima tropical. Sobretudo, o clima tropical típico, tá? O tropical típico variando para o tropical úmido, por conta do litoral. Tá? E tem a massa tropical atlântica, que atua em praticamente todo o litoral leste e sul do Brasil, mas com muita ênfase entre Salvador e o Rio de Janeiro. Entre Salvador e o Rio de Janeiro. Ela atua o ano inteiro, mas causa mais instabilidade durante o inverno, exatamente por conta do choque com a massa polar atlântica. Perfeito? Então aqui são algumas das dicas sobre massas de ar, porque elas vão nos ajudar a resolver uma das questões que está separada para vocês. Perfeito? Então, enquanto comparação, eu trouxe aqui São Luís e Porto Alegre. No vídeo da aula anterior, nós fizemos a comparação com Gramado. Aqui eu trouxe duas capitais, Porto Alegre e São Luís. São Luís, ó, numa terça-feira às 23 horas, Porto Alegre numa terça-feira às 23 horas. É o mesmo dia, tá? Aqui em São Luís, céu limpo com poucas chuvas, e em Porto Alegre, céu limpo com poucas chuvas. A característica é a mesma. Só que, em essência, São Luís bate 27 graus, enquanto Porto Alegre tem 15, tá? 27 versus 15. Perceba a curva de variação da temperatura diária. Essa linha aqui, ó, é a temperatura de São Luís naquele dia. E olha a variação de temperatura em Porto Alegre. Você percebe nitidamente que São Luís teve uma variação maior, não é? Por que essa variação maior? Porque aqui vai coincidir com o nascer do sol, ó, e o pôr do sol. O sol nascendo às 6 e se pondo às 6 da tarde. Já em Porto Alegre, ó, você tem o sol aqui, ó, entre 6 e 9 horas, e você tem, desculpa, o nascer do sol e o pôr do sol se estendendo até as 21 horas. Então, à medida que o período luminoso fica menor, há, portanto, um choque térmico. Com o período luminoso se estendendo, você acaba dividindo esse choque térmico com muito mais intensidade. Por isso, as características apresentadas são distintas. Não esqueça que Porto Alegre está longe do Equador e Porto Alegre também tem uma característica forte de ser influenciado pela massa polar atlântica numa época como essa. Então, por isso, a temperatura está em 15 graus, enquanto São Luís, 27. Perfeito? Vamos para a questão? Bem, antes disso, você tem aqui um mapa que te dá a demarcação dos climas no Brasil. Do equatorial, que é o mais chuvoso, ao tropical semiárido, que é aquela marcação do polígono da seca. Você tem um tropical continental, que também é chamado de tropical típico, 6 meses de chuva com 6 meses de estiagem. O tropical litorâneo, em que o período chuvoso é muito maior e que é influenciado tanto pela massa quente quanto a massa fria. Você tem o tropical de altitude, que se refere basicamente às regiões de planaltos, onde eu tenho o tropical, porém, com uma média térmica menor, influência da altitude, claro, e o subtropical úmido, que é uma variação do tropical em função da grande distância em relação
ao Equador. Então, em vez de chamarmos de clima temperado, a gente chama de clima subtropical, porque a influência do tropicalismo ainda é muito forte no nosso país, tá? Essa região, inclusive, é a região que possui estações do ano bem definidas, enquanto a outra parte do Brasil, que é a maior, completamente distinta, né? Não há essa estação bem definida, e o que você tem lá, na verdade, são temperaturas médias elevadas, tá? E, claro, constantes. Perfeito? Vamos para a questão agora? Então, olha aí, ó. Primeira questão, claro, questão do Enem. Vamos começar de olho naquilo que nos importa. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas partículas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação, e em seguida a chuva, a água volta à superfície da terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios, lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Então, a questão faz uma pequena sinopse sobre o ciclo da água e seus detalhes. Considere, então, as seguintes afirmativas. 1. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. Bem, gente, nós sabemos que o aquecimento no continente é maior por conta da continentalidade. Os oceanos realmente retêm menos temperatura, produzem menos temperatura. Só que o oceano é um corpo líquido. Então, a evaporação nos oceanos sempre será maior do que nos continentes. Então, o primeiro item está falso, tá? 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. Perfeito. Os vegetais fazem a troca de gases, fazem a troca térmica e, com isso, eliminam água na forma de vapor. Se você pegar uma muda e colocar dentro de um saco transparente e der um nó, você vai perceber que vai criar água dentro daquele saco. Você não colocou a água, mas vai se formar porque esse vegetal vai transpirar, vai eliminar vapor d'água, esse vapor d'água vai se condensar dentro do saco e vai se transformar, portanto, em água líquida, ficando retida nesse saco transparente. Portanto, o item 2 está verdadeiro. 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. Perfeito. A água participa de tudo isso e gera, inclusive, condições favoráveis para a manutenção da vida. 4. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Perfeito. A gravidade faz com que a água, à medida que ela muda de densidade, ela flutue, vamos dizer assim. Ela cria um fluxo de subida, quando sua densidade for menor, quando ela se transforma em vapor d'água, e de descida, que é a precipitação, quando ela sai do gasoso e volta para o líquido ou sólido. Então, nesse caso, a gravidade influencia devidamente. E 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Claro, isso aí a gente nem precisa entrar em detalhes. O homem intervém na natureza, o desmatamento é um grande exemplo disso. O desmatamento faz com que a infiltração da água no solo seja menor. E com isso, eu não consigo recarregar os aquíferos da forma como deveria. Os aquíferos não sendo recarregados, não vão alimentar os rios. E os rios podem perder volume de água ou simplesmente secarem totalmente. Ok? Então, pelo que nós vimos aqui, o item 2 está verdadeiro. Pode? Podemos? Então, bora. Está gravando? 3, 2, 1. Como nós vimos, o item 2 está verdadeiro, o item 3 é verdadeiro, o item 4 é verdadeiro e o item 5 também. Então, a resposta correta é a letra D de dado. 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Perfeito? Sigamos para a próxima questão.
2. Considere os dados relacionados na tabela. Eu tenho 2 cidades aqui em países distintos. Quito, no Equador, Cordilheira dos Andes, e Belém, no Brasil, na região norte brasileira. A altitude, olha aí, ó, 2.800 metros contra 13 metros. Então, Belém é de baixa altitude e Quito, no Equador, de alta altitude. A latitude é muito similar, tá? Elas estão muito próximas da linha do Equador, embora Quito esteja mais próximo. Temperatura no mês mais quente. Em Quito, 15 graus. Gente, 15 graus, você não sabe nem o que é isso. O povo de Belém não sabe o que é isso. O povo do Maranhão com certeza não sabe o que é isso. 15 graus é frio pra caramba. E Belém com 25 graus. No mês mais frio, Quito marca 14,5. Então a variação é muito pequena, ó. Enquanto que em Belém, 25,6. Uma variação também igualmente pequena entre máximas e mínimas. Então você percebe que há uma semelhança nesse ponto. A pluviosidade. Belém chove 2.477 milímetros, enquanto Quito apenas 1.110, né? Bem menos do que Quito, ou melhor, bem menos do que Belém. Bem, já fizemos a pequena análise aqui e percebemos que a grande diferença entre eles é a precipitação e a altitude. Aí vem, ó, as diferenças entre as temperaturas médias de Quito e Belém ocorrem principalmente em função da diferença de. Bem, você viu lá que a variação de temperatura não é tão grande. Você viu também que a única coisa que vai trazer grande diferença é a precipitação e a altitude. A maior de todas é exatamente a altitude, ó. Onde? Vou voltar aqui, ó. Onde em Quito eu tenho 2.800 metros, enquanto em Belém eu tenho 13. Lembre-se que essa altitude de Quito é que providencia a baixa temperatura regular na sua localidade. Então, quando eu for marcar aqui a diferença de temperatura, lembre-se, a diferença de temperatura entre Belém, que é quente, e Quito, que é fria, é basicamente a altitude. Letra A é a resposta correta, perfeito? Então eu tenho uma região no Equador que tem uma temperatura similar a uma região temperada. A única ou o único fator responsável por isso, sem dúvida, é a altitude, ok? Eu fico por aqui, deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até a próxima.